A Polônia quer armas nucleares. Sim, você ouviu certo. Um país antes dominado pela União Soviética agora busca se tornar uma potência nuclear e está falando sério sobre isso. Mas isso não é tudo. A Polônia não está apenas pedindo armas nucleares. Está construindo uma força militar tão massiva que até a Rússia está prestando atenção. Com gastos de defesa em notáveis 4,7% do produto interno bruto, a Polônia investe mais de sua economia no exército do que qualquer outro membro da OTAN. E isso é apenas o início. 500 mil de soldados, armas nucleares francesas e a revisão de acordos militares. Como chegamos aqui? E o que isso significa para a segurança da Europa e da Rússia? Vamos descobrir. A Polônia está levando a situação a sério. O primeiro-ministro não apenas fala sobre o assunto, mas também toma medidas concretas. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk deixou recentemente claro que a Polônia está buscando obter acesso ao mais poderoso dissuasor do mundo, a arma nuclear. Em um discurso inflamado ao parlamento, ele enfatizou que a Polônia não pode se dar ao luxo de confiar apenas em armas convencionais. Tusk afirmou que a Polônia deve buscar as capacidades mais modernas, incluindo armas nucleares e não convencionais. Em resumo, a Polônia está preparada para jogar nas grandes ligas. Tusk afirmou que, apesar de garantir um arsenal nuclear ser um processo longo e complexo, a Polônia estaria indubitavelmente mais segura com um. Vamos analisar o que ele quis dizer. De onde viriam essas armas? Por que ele acredita que a Polônia estaria mais segura com elas? E o que são essas armas modernas não convencionais mencionadas? De onde virão essas armas nucleares? Bem, parece que a Polônia já está de olho na França, ou mais precisamente, a França está de olho na Polônia. O presidente francês Emmanuel Macron tem defendido a extensão do guarda-chuva nuclear da França para proteger os países europeus. O guarda-chuva nuclear é uma forma sofisticada da França dizer que, se alguém mexer com seus aliados, estará mexendo também com suas armas nucleares. Agora, com a aproximação das nuvens de tempestade, a Polônia parece finalmente estar disposta a se abrigar sob o guarda-chuva, pois ninguém quer ser o único a ser pego na chuva. Tusk confirmou que a Polônia está em conversas com a França sobre a ideia, considerando-a digna de análise. Macron ainda não propôs formalmente posicionar armas nucleares francesas na Polônia. A Polônia está cada vez mais aberta à ideia e ativamente buscando um lugar na mesa nuclear, o que representa uma grande mudança. Mas o que realmente vem com esse lugar? Que tipo de arsenal nuclear a França possui atualmente? Com 290 ogivas prontas para uso, a França possui o terceiro maior arsenal da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Essas ogivas não estão apenas guardadas em um bunker. Muitas delas estão acopladas a uma forte combinação de mísseis de cruzeiro aéreos e mísseis balísticos submarinos. A base do arsenal nuclear francês é sua frota de 4 submarinos classe Triomphant, cada um carregando 16 mísseis balísticos M51. Em qualquer momento, um está em manutenção, mas os outros 3 estão em pleno funcionamento. A França leva a sério sua dissuasão nuclear. Há sempre, no mínimo, um desses submarinos silenciosamente espreitando sob as ondas, pronto para atacar. No entanto, após a Rússia invadir a Ucrânia, a França supostamente implantou mais de um ao mesmo tempo, pela primeira vez desde a Guerra Fria. Coincidência? Dificilmente. Então temos o componente aéreo. Os caças Rafale da França, capazes de carregar armas nucleares, estão equipados com mísseis de cruzeiro, ASMPA, que serão substituídos pelos ainda mais furtivos mísseis ASN-4G até 2035. A França não está apenas descansando em seus louros nucleares, mas ativamente investindo na modernização, atualizando submarinos, refinando ogivas e desenvolvendo a próxima geração de armas nucleares. Até 2040, o arsenal francês será mais compacto, agressivo e difícil de parar, e a Polônia poderá fazer parte dessa equação nuclear. O presidente Andrzej Duda certamente concorda com a ideia. Em entrevista à emissora francesa La Chaîne Info, Duda declarou que recebeu com satisfação a ideia do presidente Macron, considerando valiosa qualquer cooperação aliada que aumente a segurança da Polônia. Atualmente, garantir a segurança polonesa pode significar abandonar velhas regras. Tusk afirmou que a Polônia utilizará todos os recursos necessários para se defender. Isso inclui abandonar tratados internacionais que limitam seu arsenal.
A Polônia busca sair da Convenção de Ottawa, que proíbe minas antipessoais, e possivelmente da Convenção de Dublin, que veta munições de fragmentação. E não é só conversa. A Lituânia já se retirou do Tratado de Munições de Fragmentação, citando a ameaça russa. A Finlândia debate fazer o mesmo com minas antipessoais, e a Polônia definitivamente vê a situação se delineando. Essas armas, embora controversas, podem ser eficazes em retardar uma força invasora. E vamos ser realistas, só existe um invasor que a Polônia está preocupada. É o mesmo invasor que atacou impiedosamente a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com até 190 mil tropas. Mas aqui está a fria e dura verdade. Se a Ucrânia ainda tivesse armas nucleares, Putin não teria invadido o país. Tusk afirmou que a Polônia estaria mais segura com armas nucleares, expressando exatamente essa ideia. Ele não apenas insinuou, mas apontou especificamente para o destino da Ucrânia como uma lição. Em 1.900 ogivas estratégicas, a Ucrânia possuía 1.900 ogivas estratégicas, 176 mísseis balísticos intercontinentais e 44 bombardeiros. Agora isso é um poder de fogo sério, o terceiro maior arsenal nuclear mundial da época. Contudo, sob forte pressão diplomática, a Ucrânia entregou tudo à Rússia até 1996. Fez isso em troca de garantias de segurança da Rússia e dos Estados Unidos da América. Mas em 2022, essas garantias valiam nada quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A lição aqui é clara. Com a renúncia às armas nucleares, a Ucrânia ficou vulnerável, e a Polônia parece querer evitar o mesmo erro. Outro erro que a Polônia nunca mais cometerá? Confiar em seus vizinhos. Além de armas nucleares, o país também busca construir uma força militar de 500 mil homens para se proteger de qualquer ameaça em potencial. Vamos analisar esses números surpreendentes. Atualmente, o exército da Polônia conta com cerca de 200 mil militares em serviço ativo. É o terceiro maior exército da OTAN, após Estados Unidos da América e Turquia, e a maior força militar entre os membros da União Europeia. Bastante impressionante, certo? A Ucrânia tem um exército de cerca de 980 mil, enquanto o exército russo é um gigante com 1,3 milhão de soldados. Digamos que a Polônia não se sente muito confortável com uma força militar que representa cerca de 15% da Rússia. A Polônia está se movimentando para aumentar seus números, mirando a meta de 500 mil, um passo necessário. O poderio militar da Rússia pode não ser tão afiado como já foi, mas o país ainda tem os números. Mas será que o alvo da Polônia é viável? De acordo com o Índice de Poder de Fogo Global, a Polônia tem um efetivo militar total de aproximadamente 19 milhões de pessoas. Esse é o número de pessoas fisicamente aptas e elegíveis para o serviço militar. Porém, a questão vai além do número bruto de pessoas. É quantas dessas pessoas estão realmente prontas para lutar agora? E quão rapidamente elas podem ser mobilizadas? É aí que entram as reservas. A Polônia tem uma reserva de mão de obra de 350 mil, um bom começo. Mas, em um pior cenário, é necessário ter uma grande e flexível força de reserva capaz de rapidamente ir da vida civil para o campo de batalha. É por isso que o governo da Polônia está apostando tudo em uma reforma radical de sua estratégia militar. Tusk delineou planos para treinar todos os homens adultos do país para a guerra. Até o final deste ano, a Polônia pretende ter um modelo em vigor para treinamento militar em larga escala, garantindo que suas forças estejam prontas e capazes de lidar com qualquer ameaça, particularmente da Rússia. O programa de treinamento é eficiente e gerenciável, projetado para não interromper a vida civil, enquanto fornece as habilidades necessárias para uma rápida mobilização. Vamos prepará-lo para não ser um fardo para as pessoas, disse Tusk. Ele também mencionou que as mulheres poderiam se voluntariar, embora reconhecesse que a guerra ainda é, majoritariamente, uma responsabilidade masculina. Segundo Tusk, todo homem saudável terá o treinamento para defender a pátria. Porém, isso não quer dizer que a Polônia restabelecerá o alistamento obrigatório. O alistamento obrigatório no exército polonês foi suspenso oficialmente em 2009, quando o país adotou um exército profissional e voluntário. Essa mudança modernizou o exército para atender às demandas da guerra atual. Anteriormente, os 48 mil recrutas da Polônia eram considerados de valor operacional limitado, sendo dispensáveis para o país. O país buscava profissionais bem treinados, prontos para lutar e cientes de suas armas e funções na guerra moderna.
A decisão foi tomada diante dos crescentes compromissos militares da Polônia no exterior, incluindo papéis ativos no Afeganistão, Iraque e Balcãs. A conscrição era incompatível com as operações estrangeiras. Assim, a mudança da conscrição para uma força voluntária ia além de evitar o inconveniente do serviço obrigatório. Foi uma jogada estratégica e visionária para construir um exército capaz de atender às necessidades de segurança atuais da Polônia. Os planos recentes de Tusk parecem estender essa visão. Sem recrutas, apenas 500 mil soldados bem treinados, muito motivados e preparados para defender seu país a qualquer instante. Por que 500 mil? Embora Tusk não tenha detalhado o número, está claro que não é uma figura arbitrária. Isso pode estar relacionado à recente avaliação do Bruegel, um dos principais think tanks europeus. Segundo Bruegel, a Europa precisaria de uma força militar equivalente a 300 mil soldados americanos para dissuadir a Rússia eficazmente. Agora, se você fizer as contas, a decisão da Polônia de aumentar seu exército em 300 mil começa a fazer muito mais sentido. Este número pode ser a resposta a essa avaliação. A Polônia lidera os gastos com defesa na Europa. O que o país fez agora? Ele decidiu construir um exército que poderia carregar todo o continente nas costas. No entanto, há uma ressalva importante para esse número. A Polônia deixou claro que não enviará tropas para a Ucrânia para ajudar em qualquer acordo de paz, como a França e o Reino Unido estão considerando. Não, o papel da Polônia é diferente. Está protegendo a fronteira leste da OTAN e da UE, significando estar pronto para repelir qualquer incursão russa antes que o artigo 5 da OTAN seja acionado. Isso nos leva aos motivos da expansão militar polonesa. Certamente, a Rússia é o vilão óbvio nesse drama, como mencionado várias vezes, mas, como Tusk colocou, há mais do que apenas a ameaça de Putin. Segundo ele, a Polônia tem muitos motivos para estar muito focada em segurança, em questões de guerra e paz. Então, vamos desmembrar essas razões. Embora a Rússia seja a mais óbvia, ainda precisamos citá-la. A recente declaração de Putin de que a Rússia não tem intenções agressivas em relação aos países da OTAN é algo que você pode querer duvidar. Afinal, o homem que prometeu não invadir a Ucrânia há poucos anos parece ter uma relação muito fluida com a verdade. Mas por que duvidamos das promessas de Putin neste caso? A Polônia foi mencionada repetidamente como o próximo alvo potencial de Putin. Eis o motivo. A Rússia vê a OTAN como uma ameaça direta, e a Polônia, sendo um membro proeminente da aliança, se destaca como um forte baluarte contra a expansão russa. Se a Rússia quer enfraquecer a OTAN, eliminar seu maior contribuinte enviaria uma forte mensagem. E não vamos esquecer o corredor de Suwałki, o corredor terrestre de 64 quilômetros que conecta a Polônia à Lituânia, uma grande vulnerabilidade para a OTAN. O controle sobre o corredor de Suwałki permitiria à Rússia isolar os estados bálticos do resto da Europa e tornaria muito mais difícil para a OTAN reforçar suas defesas lá. E os estados bálticos são os únicos que os especialistas citaram como possíveis alvos de Putin mais frequentemente do que a Polônia. A Rússia também pode mirar na Polônia para reafirmar sua dominância no leste europeu. Sob Putin, a Rússia tem resistido ao que vê como uma invasão ocidental em sua esfera de influência. A Ucrânia é um exemplo perfeito, e a Polônia pode ser a próxima se a Rússia sentir seu poder regional ameaçado. Além disso, a Polônia tem apoiado abertamente a Ucrânia, o que desagrada Putin. Assim, um ataque russo à Polônia não é um exagero, considerando a presença da OTAN, o valor estratégico da posição polonesa e as tensões atuais. Por isso, a presença russa na Bielorrússia está aumentando, conforme alertado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O pior é que um ataque pode ocorrer já no próximo ano, o que é bastante desconfortável. Na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro de 2025, Zelensky alertou sobre a Bielorrússia como potencial plataforma para um futuro ataque russo, sugerindo que a Rússia preparava até 150 mil tropas em 15 divisões para agravar a situação na direção bielorrussa. O alvo pode ser novamente a Ucrânia, mas também a Polônia. Como porta de entrada crucial para os Bálticos, a Polônia parece cada vez mais um alvo principal. Por isso, o país não está correndo riscos. Está se armando intensamente e se preparando para qualquer ação de Putin. E pelo andamento atual, Putin não terá suas mãos atadas de forma alguma. Pelo menos não pelos Estados Unidos da América.
A Polônia sempre foi paranoica em relação à Rússia, e com razão. No entanto, o catalisador para a expansão militar russa foi o presidente americano Donald Trump se aproximando de Putin. Isso significava alienar a Ucrânia e possivelmente sair da OTAN. Trump criticou repetidamente a disparidade nos gastos com defesa, observando que os Estados Unidos da América, embora não sejam o maior gastador em termos de participação no produto interno bruto, carregam um fardo desproporcional devido à sua economia. Em 2023, os Estados Unidos da América representaram 68% do total de gastos com defesa da OTAN, contribuindo com 916 bilhões de dólares em comparação com apenas 28% das nações europeias. Esse desequilíbrio tem sido o foco da crítica de Trump, que questiona a justiça do arranjo, especialmente considerando a obrigação de defesa coletiva da OTAN. Contudo, a crítica de Trump ultrapassa 2% do produto interno bruto esperada dos membros da OTAN em gastos militares. Em janeiro de 2025, Trump propôs um dramático aumento nos orçamentos de defesa, pedindo que membros da OTAN gastassem 5% do produto interno bruto em defesa, mais que o dobro da meta atual. Sua proposta sobrecarregaria financeiramente muitos países europeus, que já enfrentam dificuldades para atingir a meta atual de 2% devido a restrições orçamentárias. Prevê-se que os gastos com defesa da Itália cheguem a 2% do produto interno bruto até 2028, enquanto a Alemanha tem tido dificuldades em atingir suas metas de defesa. Curiosamente, a Polônia é o único país europeu cujos gastos com defesa Trump elogiou. Isso se deve ao fato de que a Polônia é o único país próximo à meta de 5% proposta pelo presidente dos Estados Unidos da América. Os 4,7% do produto interno bruto polonês alocados para a defesa são ainda mais significativos quando se considera que os Estados Unidos da América gastaram 3,4% do seu produto interno bruto em defesa em 2024, e nenhum outro membro da OTAN se aproxima dos gastos da Polônia. Contudo, o elogio de Trump à Polônia pode estar relacionado ao fato de que grande parte dos 32 bilhões de dólares do orçamento militar polonês está sendo gasto em armas americanas, como tanques Abrams, mísseis Patriot e jatos F-35. Independentemente da razão, Trump, sempre admirador de países que contribuem mais e de negócios lucrativos, aparenta ter grande afeição pela Polônia. Contudo, isso pouco significa diante do tratamento dado pelo presidente dos Estados Unidos da América à Ucrânia, país cujo destino provavelmente definirá o futuro de toda a Europa. No fim de fevereiro, Trump repreendeu e humilhou publicamente o presidente ucraniano Zelensky no Salão Oval, evidenciando que os Estados Unidos da América apoiariam a narrativa russa. Pouco depois de seu confronto desastroso com Zelensky no Salão Oval, Trump interrompeu a ajuda militar à Ucrânia, cedendo apenas após pressão e uma reunião entre autoridades dos Estados Unidos da América, delegações ucranianas na Arábia Saudita e os Estados Unidos da América retomaram o apoio, por enquanto. Essa jogada que mudou o jogo foi apenas uma continuação de Trump e do vice-presidente João Doria. A insistência de Vance de que a Ucrânia deveria demonstrar mais gratidão pelo apoio dos Estados Unidos da América, o congelamento da ajuda de $1 bilhão já aprovados, mas não enviados, foi além de um tapa na cara de Zelensky. Foi um sinal de alerta que as prioridades de Trump haviam mudado drasticamente para quem estivesse atento. Com essa jogada, o homem mais poderoso do mundo oficialmente mudou de lado. Ele se afastou da Ucrânia e das responsabilidades da OTAN, alinhando-se a um ditador cruel que almeja um novo império russo. Isso levou a Polônia a intensificar sua expansão militar. Com os Estados Unidos da América se afastando de suas responsabilidades globais, a Polônia não podia deixar sua segurança ao acaso, principalmente com a Rússia jogando o jogo de longo prazo. Contudo, é crucial ressaltar que a Polônia ainda não abandonou os Estados Unidos da América. Tusk afirmou ser incontestável manter os laços mais próximos possíveis com os Estados Unidos da América. Simultaneamente, ele defendeu que a Europa possui capacidade econômica para confrontar a Rússia sozinha, se encontrar a vontade política necessária. Nosso déficit tem sido a falta de vontade de agir, confiança e, por vezes, até covardia. Mas a Rússia será impotente contra uma Europa unida, disse Tusk, destacando a vantagem econômica e demográfica da Europa sobre a Rússia. Ele acrescentou que é impressionante, porém verdadeiro.
Agora mesmo, 500 milhões de europeus estão implorando a 300 milhões de americanos por proteção contra 140 milhões de russos, que não conseguiram superar 50 milhões de ucranianos por 3 anos. Colocado dessa forma, é quase constrangedor. Claro, mudar essa dinâmica significa dinheiro, muito dele. De acordo com Bruegel, o gasto anual de defesa da Europa deve aumentar pelo menos 272 bilhões de dólares para dissuadir efetivamente a Rússia. E isso é apenas a estimativa de curto prazo. É uma mudança financeira massiva, e diferentes países europeus estão reagindo de maneiras diferentes. Estados bálticos, entre outros, pressionam há tempos por mais investimentos em defesa. A Estônia está prestes a investir mais de 4% do seu produto interno bruto em defesa até 2026, consolidando sua posição como um dos membros mais dedicados da OTAN. A Letônia e a Lituânia também estão aumentando seus orçamentos, reconhecendo que sua proximidade com a Rússia as deixa especialmente vulneráveis. Enquanto isso, a França, tradicionalmente a potência militar da Europa, prometeu aumentar seus gastos com defesa, mas enfrenta desafios políticos e econômicos. Macron pediu medidas de economia em tempo de guerra, mas a França ainda precisa equilibrar seus compromissos com preocupações domésticas, como a dívida nacional crescente. O Reino Unido, outro jogador-chave, estabeleceu uma meta de 2,5% a partir de abril de 2027. Enquanto isso, a Espanha, que tradicionalmente investe pouco em defesa, está pressionada a aumentar seu orçamento militar, mas tem agido lentamente. A República Tcheca anunciou que atingirá pela primeira vez 2% da OTAN, com o primeiro-ministro Petr Fiala sugerindo que 3% poderiam ser possíveis no futuro. A divisão é clara. Os países vizinhos à Rússia estão fortalecendo rapidamente suas defesas, enquanto outros mais distantes enfrentam dificuldades para justificar aumentos acelerados nos gastos militares. Com a pressão dos Estados Unidos da América para que a Europa assuma mais responsabilidades, os membros da OTAN podem em breve ter que repensar suas prioridades. Uma coisa é certa, a Polônia já fez isso. Na verdade, o país estabeleceu o padrão ouro para a defesa europeia. Enquanto outros membros da OTAN discutem orçamentos e prazos, Varsóvia está agindo, fortalecendo suas defesas em um ritmo inigualável por seus aliados. Em um momento de incerteza, a Polônia lidera pelo exemplo, sem esperar instruções sobre como agir. Se o exemplo da Polônia virar norma ao invés de exceção, Moscou pode logo se ver repensando suas próprias ambições. Mesmo que isso não ocorra, a prontidão da Polônia por si só já deveria fazer a Rússia refletir. Qual é a sua opinião? Você acredita que o constrangimento de Putin na Ucrânia o impedirá de atacar um país muito mais forte? Ou você crê que suas ambições cegas, somadas ao compromisso instável de Trump com a OTAN, podem fazê-lo contar com a hesitação do Ocidente? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e confira o artigo "A Polônia acaba de inverter o jogo na Europa". Ou clique neste outro vídeo em vez disso.